Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Wari Talks, esse é o novo podcast da Wari. A ideia desse podcast é a gente trazer profissionais especialistas de diversas áreas do mercado tech e que eles compartilhem com a gente um pouquinho da experiência deles para a gente poder difundir um pouco desse aprendizado tech na nossa comunidade. Eu sou Gabriel Facenda, trabalho na Wari com marketing. Eu vou ser o host desse episódio, provavelmente de vários outros. Nesse primeiro episódio, a gente trouxe o nosso CEO, que é um grande cara. O Fábio Muniz, ele já trabalhou aí com empresas como Google, Viacom, Colgate. Chegou um momento que ele voltou para o Brasil, ele decidiu fundar uma empresa de design, ele fundou a Wari, e hoje é essa empresa sensacional. Cara, Fábio, muito bem-vindo ao Wari Talks. É muito bom ter você aqui, cara. Obrigado, Gabriel. O Gabriel é enviesado. Também achei que é sensacional, mas pode reforçar isso. Obrigado pela ponte, Gabriel. Acho que muito feliz em estar aqui e poder compartilhar um pouco. Comecei a Wari no fim do dia, eu gostava muito de aula de design e acabou crescendo e saindo um pouco disso. Mas vai ser legal, estar aqui no piloto desse podcast e pessoas poder compartilhar um pouco mais. Então, obrigado pelo convite, empolgado pelo nosso bate-papo e vamos torcer para dar tudo certo, para quem está aqui ouvindo, mais ou menos, esse é o piloto desse podcast, então a gente ainda está chegando no melhor formato, provavelmente um formato de perguntas e respostas é o que vai fazer mais sentido, mas, mais uma vez, o feedback de vocês vai ser muito útil aqui. Exato. Por favor, pessoal, se tiver feedback, deixa nos comentários onde você estiver assistindo. Isso aqui vai estar em todas as plataformas de streaming, YouTube, cara, tudo, Spotify, tudo. Então deixa nos comentários, se quiser falar alguma coisa mais específica, marcar a gente, marca lá no @WariBrasil no Instagram também, vai ser muito útil. E é justamente sobre isso que eu quero falar, fazer o nosso merchan aqui, porque a Wari é a melhor plataforma para aprender tecnologia no Brasil, isso com certeza eu e Fábio a gente já sabe. Cara, aqui dentro a gente oferece formações nas áreas de dados, gestão de produtos, design, programação, basicamente todas as trilhas de formação. Então, cara, quero me tornar programador, não sei por onde começar, entra na Wari, a gente vai te guiar nesse processo, conversa com nossos especialistas, eles vão te guiar, eles vão te falar, olha, você não sabe nada, começa por aqui, você já é sênior, então começa por aqui. Isso é muito interessante, é um diferencial no mercado. E aqui os nossos alunos vão ter acesso a aulas ao vivo, gravadas, com instrutores que são referência no que eles fazem. E também você vai ter acesso a mentorias em inglês, português, com mentores das maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, eu tô numa terça-feira, uma quarta-feira e quero conversar com um profissional. Você abre a plataforma, agenda uma mentoria com um profissional, 30 minutos, só você e esse profissional. Às vezes, cara, um profissional que trabalha numa grande empresa tech mesmo, e você pode conversar com ele sobre carreira, sobre o projeto que você está desenvolvendo na Wari, e sobre qualquer coisa. É um momento livre para você conversar com esse profissional. Isso é muito legal. E olha, se você está acompanhando esse episódio agora e você quer fazer parte da Wari, você ainda não faz parte, quer fazer parte, quer expandir os conhecimentos, a gente está te dando 10% de desconto. Para resgatar, o que você faz? Você entra lá na wari.com.br e resgata o cupom Fábio10. Você vai falar com os nossos especialistas e falar, olha, eu assisti o podcast e estou com o cupom Fábio10, você vai ganhar 10% de desconto. Só que a gente só vai liberar esses 10% de desconto por 24 horas a partir de que esse episódio for pro ar. Então fica atento aí, aproveita, que é uma oportunidade única, a gente dificilmente faz esse tipo de coisa, né, Fábio? Até porque o Fábio não deixa. Gabriel nem é de vendas, e fez o print aqui. Obrigado pelo print, ficou muito bom. Sensacional. Bora lá, Fábio. Cara, legal. Você é CEO da Wari, você atua em diversas frentes e eu, sinceramente, não sei como é que você dá conta disso, mas o público, ele não te conhece, né? Então, cara, quem que é o Fábio? Você é CEO da Wari, o que você faz? Como é que você faz? Que parada é essa? Bom, eu vou gastar eu só vou gastar 30 segundos, talvez, explicando um pouco a minha trajetória e como eu vim parar aqui na Wari, como a Wari começou, e eu falo um pouco mais do meu dia a dia. Eu comecei muito tempo atrás, na época que blog ainda existia, escrevendo sobre tecnologia, lá em 2008 para trás. Eu fiz isso por algum tempo, eu estava cobrindo muito do que estava acontecendo ali no surgimento de todo o ecossistema de aplicativos, tinha aplicativo de tudo, aplicativo de isqueiro e etc. Eu estava escrevendo muito sobre isso. Eu decidi deixar de ser um participante passivo que escrevia sobre o que acontecia e me tornar um participante ativo ali da indústria. Então eu aprendi mais sobre como funcionava o processo de desenvolvimento, de design, como você cria produtos, como você constrói produtos. Eu fui muito privilegiado de ter amigos que trabalhavam com programação, ou trabalhavam com design, ou trabalhavam com produto, então acabei me inserindo muito fácil ali no ecossistema
Então eu passei alguns anos colocando mão na massa, trabalhando em projetos, primeiro projetos paralelos com colegas, a gente criou alguns aplicativos ali na época que esse mercado todo estava surgindo, e aquilo despertou muito meu interesse justamente por esse processo de construção de produtos. Aprendi mais sobre design, comecei a me especializar em design, e aí passei muito tempo, quase uma década, trabalhando especificamente como designer. Eu trabalhei tanto com startups menores, ali venture-backed, São Francisco, quanto empresas maiores. Então eu atendi clientes como a Google, Viacom, Colgate, NBC Universal e várias outras. Fui nômade por alguns anos, etc. Mas uma parte significativa da minha carreira, pelo menos pré eu começar a dar aula e antes da Wire, antes de tudo isso, foi atuando justamente como consultor. Eu era freelancer, eu trabalhava com múltiplos clientes ao mesmo tempo. E isso eu acho que te prepara para uma carga de horário, uma carga horária de trabalho muito acima do comum. Talvez você tenha que lidar com demandas de múltiplos stakeholders diferentes. Em alguns picos do ano você está atendendo 5, 6 clientes ao mesmo tempo. Tem bastante coisa acontecendo. Então aquilo me preparou muito, porque é o meu trabalho hoje à frente da Wari, que é muito mais, não só olhar para produto especificamente, para nossa experiência aqui, ali na plataforma de ensino, mas sim olhar para marketing, para vendas e finanças, e estratégia de negócios, e parcerias com investidores, e parcerias com outras empresas. Tem um milhão de coisas para serem feitas, além só ali da experiência de produto especificamente. Então hoje o meu trabalho aqui como CEO da Wari é muito como que a gente cresce a marca, como que a gente impacta mais pessoas, como que a gente aplica esse modelo de aprendizado contínuo, de ensino continuado, não só em tech, mas em, eventualmente, outras verticais. Acho que hoje o meu dia a dia é muito focado nisso, olhar para 5 anos no futuro, ou 10 anos no futuro, e aí definir o que ser feito hoje, semana que vem, mês que vem, para a gente chegar lá. E como é que você dá conta de tudo isso? E tempo, gestão de tempo? Cara, é o que eu falei do freela, assim, eu acho que é muito normal, é muito comum, hoje em dia, eu talvez ter mais tempo livre até do que eu tinha quando era freela, há 8 anos atrás, ou 9 anos atrás, e tinha que lidar com 1 milhão de clientes ao mesmo tempo e ainda fazer call com um novo cliente e por aí vai. Então acho que foi muito esse treinamento quando eu era freela de design, que agora me preparou para conseguir lidar com a carga de demandas que a gente tem aqui. Além da Wari, eu sou advisor de algumas empresas, eu tenho algumas outras coisas acontecendo em paralelo, mas a maior parte do meu foco ainda é na Wari. Pô, cara, que legal. Você me contou uma história quando eu te conheci que eu achei muito interessante, que foi a história de como você se tornou designer. Eu achei isso muito interessante. Você conta pro pessoal. Nem eu lembro que história é essa, nem eu lembro que história é essa. Que história é essa? Como assim? Pô, aquela história lá de, cara, você aprendeu design meio que por conta própria, meio sozinho, e aí você saiu buscando freelance. O Gabriel colocou muito mais glamour da história do que tem de verdade. Foi mais que lá atrás, assim, se você volta 10, 11 anos atrás e olha para o cenário de design no Brasil, você tinha algumas coisas acontecendo no universo de design de produtos digitais, o UX UI. Você tinha muito acontecendo em termos de arquitetura de informação, esse era um termo que era muito mais usado antes do que hoje em dia. Acho que se você está escutando trabalho em design no Brasil há bastante tempo, você com certeza lembra de escutar muito mais de arquitetura de informação do que você escuta hoje. E aí você tinha algumas agências, alguns indivíduos que estavam começando a falar muito mais sobre isso, mas tinha pouca coisa, assim. O primeiro meetup do Dribbble. Para quem não conhece, o Dribbble é tipo uma rede social de design. Você publica designs lá no Dribbble e tem todo o conceito de você dar like, seguir, etc. O Dribbble hoje é muito pouco conhecido. Tem muita gente que vem pro mercado, trabalha como designer e nem sabe que o Dribbble existe, mas teve uma época ali de 2012, 13 e até 2016, 18, que o Dribbble era, cara, todo mundo falava do Dribbble. O Dribbble era a rede social, se você tinha muito seguidor no Dribbble, valia tanto quanto hoje em dia ter muito seguidor no TikTok, por exemplo. Era a rede social de designers. Eles faziam meetups em diversas cidades. Tinha o Meetup Dribbble Nova York, Meetup Dribbble Milão, Paris, por aí vai. E tinha uma comunidade grande de designers Dribbble, de designers brasileiros dentro do Dribbble, mas não tinha acontecido nada aqui. O primeiro Meetup Dribbble Brasil foi eu que organizei, em 2014 ou 15, eu acho, com a Aline e o Rafa, que eram 2 designers brasileiros. O Rafa trabalhou na Pagarme, ali trabalhou também na Pagarme, eu acho. A Aline me corrija se eu estiver errado, acho que trabalhava na Pagarme um tempo. Hoje trabalha com games. A gente organizou isso lá em 2014, 2015, mais uma vez, tem quase 10 anos, mas foi uma época onde tinham poucas coisas acontecendo. Hoje em dia, tu abre o Instagram, cara, tem 1 milhão de influenciadores de UX designer brasileiro, tem 1 milhão de cursos, tem 1 milhão de
caminho de podcasts, tem muitos caminhos para você aprender mais sobre. Lá atrás não tinham tantos, ainda mais em português, todos os caminhos eram, você meio que precisava saber inglês para conseguir ter acesso aos livros, conseguir ter acesso e trocas com outros profissionais já com mais trajetória em UX e UI. Então, quando eu decidi realmente focar nisso, em tornar um UX designer lá atrás, antes de você ter a Laris e competidores da Lari, o caminho ele precisou ser, cara, eu vou falar com designers de fora do Brasil que eu conheço, eu vou ler livros, eu vou colocar a mão na massa, foi muito, acho que tatear no escuro até achar o caminho, mas o Gabriel com certeza colocou mais glamour na história do que... Não, cara, eu gosto mesmo da história. E assim, não parece ter sido fácil. Teve algum momento que você pensou em desistir desse caminho e falar, não, cara, eu vou, sei lá, não sei, fazer alguma outra coisa Boa. além do Boa design? pergunta. Eu acho que não. E eu também não acho que... vou dar um passo pra trás. Com certeza, um momento mais difícil. De longe, assim, foram os primeiros, assim, 6 meses ou 1 ano antes de eu ter conexões no mercado, ou de eu ter clientes, ou de antes de empresas começarem a vir até mim para me contratarem, tem disponibilidade de shows. Aqueles 6 meses a 1 ano, onde não tinha nada realmente, tinha 0 receita, 0 renda, 0 clientes. E eu lembro muito claramente eu não lembro se era um vídeo no YouTube ou se eu li um artigo em um blog, alguma coisa assim, mas tinha alguém dando o conselho de, cara, esses primeiros 6 meses ou 1 ano serão efetivamente os 6 meses os mais difíceis. Depois que tu tem assim, o primeiro cliente, o primeiro empresa, etc., aquela maquininha começa a girar naturalmente, fica muito mais fácil. E realmente foi exatamente isso que aconteceu. Então, inclusive, um conselho que eu dou, sempre que eu tô mentorando alguém, eu tive mais de 100, 150 mentorados, essa é uma das primeiras coisas que eu falo, assim, o começo ele é muito mais difícil, ele é muito difícil, e aí efetivamente as coisas se tornam muito mais fáceis. Você tem um efeito de acúmulo você tem mais e mais sorte, de certa forma, porque você tem mais clientes que te indicam, e você tem mais cases, e você está mais confiante em processos seletivos quando você está conversando com o cliente. Então, aqueles 6 primeiros meses iniciais ou 1 ano foram de longe assim, os mais difíceis, mas não pensei em desistir. Eu acho que em momento nenhum era bem claro que aquele era o caminho que eu ia seguir. Você sabia onde queria chegar, né? Isso é interessante, isso é importante. Cara, hoje você se tornou um chefe, né? Então, meu chefe. Porque assim, deixa eu ver, produção. Cara, Quem é o editor? Quem escreveu esse roteiro? Eu acho que não fui eu, tá? Como que você hoje... Olha só, hoje, digamos que você vai contratar um designer. Eu sei que tem uma galera que chega totalmente despreparada para a entrevista e tem outros que chegam super bem preparados. Boa. Mas quais são os maiores erros que os designers hoje cometem em um processo seletivo? Tipo, hoje você como né? Boa pergunta. Boa pergunta. São 2, principalmente. Acho que dá para separar em 2 caixinhas. Excelente pergunta. O primeiro ponto é, se você está buscando um emprego, o caminho não é você abrir o LinkedIn e clicar em inscreva-se em 1 milhão de vagas. E o motivo pelo qual eu falo isso é que se hoje eu subo uma vaga para designer júnior até, ou pleno, sênior, independente de senioridade agora para o contexto dessa analogia, em 24 horas, aqui na Wari, a gente é uma marca de pequeno para médio porte, a gente tem o quê? 100 mil seguidores, acho, no LinkedIn, por aí. A gente vai ter 1.000, 2.000, 3.000 inscritos em 24 horas. Marcas maiores, tu pega uma Coca-Cola, 10 vezes esse número, 100 vezes esse número. Então, quando você clica ali em se inscrever no LinkedIn, você é um desses 2.000, 3.000, 4.000, acho, que vão ser filtrados de alguma forma muito superficial. E aí, essa forma superficial, ela vai acabar precisando ser... Eu consigo acessar o seu portfólio muito rapidamente e filtrar aquilo? Tu trabalhou em alguma empresa extremamente conhecida? Tu tá ali na camada 1%, 2% em termos de nível de experiência, etc. Então, é o tipo de filtro que não te favorece, ainda mais se você está começando, ou se você não passou, vai por X empresas, ou tem X anos de experiência. Então, é extremamente assimétrico, no sentido de que você está realmente jogando seu tempo fora, só clicando ali e inscreva-se. Pode dar certo em alguns casos? Pode, mas se você está focando em empresas que talvez tenham menos visibilidade, se você tem um portfólio fácil de ser acessado no LinkedIn, ou se você tem um LinkedIn forte, você trabalha em empresas legais e tal. Mas normalmente, para 90% de pessoas, é uma perda de tempo. Por que eu falo isso?
Porque se eu subo uma vaga, a mesma vaga que eu acabei de referenciar, Product Designer Junior, por exemplo, cara, tem 0 pessoas que vão acessar o site da Wari, vão identificar um ponto ali de melhora, por exemplo, e vão me mandar um e-mail falando: oi, Fábio, tudo bem? Eu vi sua vaga aqui. Eu tava olhando o site, eu vi esse ponto de melhoria, achei bem interessante. Eu tenho mais algumas ideias, queria muito entrevistar para essa vaga. Quem é o responsável pela vaga? Ninguém faz isso. Não tem. E é um conselho. Não tô falando, não sou a primeira pessoa a falar isso. Já é um conselho muito regurgitado, de certa forma, mas ninguém faz ainda. Então, com certeza, quando você está buscando uma vaga, cria uma lista de 10, 15, 20 empresas que se encaixam muito no seu perfil, que tem produtos com os quais você consegue interagir, gasta meia hora para cada uma dessas, vai ser meio dia seu, um dia seu de trabalho, lista algumas coisas, algumas ideias que você tem, coisas que você mudaria, e entre em contato diretamente com o responsável da vaga, compartilhando essas ideias, e aí sim, puxando a ponte de partida para um processo seletivo. Então essa é a primeira coisa, você não pensar nisso como spray and pray, ou atirar para todos os cantos, e realmente pensar nisso de forma direcionada. A segunda coisa, muito importante, ainda assim que a empresa passa de 20 funcionários, 30 funcionários, ela provavelmente vai ter alguém de RH em processos seletivos, ali dentro do processo seletivo. E pense que o seu trabalho é não ser bloqueado do RH, você tem que passar pelo RH. E a melhor maneira de fazer isso é você literalmente nem tentar passar pelo RH. Se tem um head design, tem um diretor de design, tem uma lead de design, ou se é uma empresa muito menor, tem um founder em si, você tem que chegar naquela pessoa, diretamente. Então esse contato que eu acabei de escrever direto naquela pessoa responsável pela vaga, porque aí eles vão ter o poder de chegar no RH e falar: olha, essa pessoa, eu quero entrevistar ela. Porque se você depende do filtro de RH, é muito raro pessoas de RH terem o mesmo olho para analisar um portfólio, para analisar analisar um currículo, etc., que um head design vai ter, por exemplo, e vai puxar algumas coisas. Então, passar pelo RH é extremamente importante. E aí, o terceiro erro que eu vejo muito e que tem um impacto muito forte também é quando você vem para uma entrevista, você precisa vir preparado ou preparada. Isso não é, estou preparado, eu sei me apresentar. Não, você precisa conhecer o produto, conhecer o mercado, fazer as perguntas relevantes. Se tu tá fazendo uma entrevista e alguém abre a oportunidade de você fazer perguntas, tipo: oi, tem alguma pergunta para mim? Você precisa ter 10, 15 preparadas e precisam ser perguntas inteligentes e que necessariamente referenciem a indústria, o produto. Ali precisa existir o senso de que você, como designer, você não vai ser só uma pessoa que pega uma tela para fazer, vai e faz. Não, você precisa ter um pensamento crítico de como o negócio vai ser impactado pelo seu trabalho, como você vai interagir com outros stakeholders e tal. Isso é comunicado através das suas perguntas. Então, se fosse para resumir, os 3 principais erros são atirar para todos os lados. 2, não ir diretamente na pessoa responsável pela vaga. E aí 3, não se preparar da forma correta para entrevistas. Cara, muito boa. Boas dicas. Até lembrei da entrevista que eu fiz, quando eu fiz a entrevista contigo. Muito nervoso, mas foi legal. Foi legal. A gente tava falando de emprego. Só que aí surge uma outra coisa no mercado, que é o medo. Agora surge o medo porque tem muita IA que faz design, né? Muita inteligência artificial que faz design. Então, cara, como é que você vê os empregos de design polêmico? Daqui uns 3 anos, você acha que isso vai impactar o campo de design? Tema extremamente polêmico, até medo de responder essa pergunta. Mas, eu acho que primeiro, só talvez corrigindo um pouco isso, a gente não tem nenhuma IA hoje boa o bastante para realmente entregar uma tela de checkout, por exemplo. A gente não tem esse nível hoje ainda. Daqui 6 meses, 1 ano, a gente vai ter, fato. Então, tem algumas coisas que com certeza vão acontecer. Eu, como designer, que abro o Figma ali, eu tenho o requerimento de produto aqui que veio do time de pesquisa, o requerimento de produto XYZ, eu tenho necessidade de negócios, tal, tenho os constraints. Aí eu pego, em cima do meu sistema, do meu design system, eu vou lá e construo uma tela, por exemplo. Isso aí vai morrer, fato. Se você acha que vai morrer, daqui, talvez não 1 ano, talvez 1 ano e meio, talvez 2, mas com certeza, num frame de próximos 5 anos, você vai ter a habilidade de gerar telas tranquilamente usando AI. Isso é um fato. E eu acho que isso gera muita polêmica no mercado. Tem gente que acha que isso não vai acontecer ou que não.
Vai acontecer, fato, não tem como fugir. A questão é, isso significa que toda a camada de profissionais que até então tinham como parte de seus trabalhos fazer isso, eles deixarão de ter empregos ou oportunidades? Eu acho que não, acho que vai ser muito difícil isso acontecer. Então, acho que você ainda vai ter designers atuando, você ainda vai ter, ainda terá times de design, porém, esses times eles estarão muito mais focados na utilização dessas ferramentas para o que até então demandava trabalho e esforço manual, do que em efetivamente gastar o esforço manual ali fazendo a manutenção de componentes em um design system, aplicando aquele design system para construir telas, criando protótipos, etc. Acho que muito disso realmente vai deixará de fazer parte do seu trabalho e você vai ter muito mais tempo para atuar no nível estratégico na aplicação dessas ferramentas. Acho que um exemplo muito claro disso é, se você pensa no trabalho de quem faz user research, tem 1 milhão de coisas envolvidas no escopo de user research. Uma dessas coisas, uma fatia muito pequena do escopo de user research, é você criar roteiros de teste e testar protótipos em algum momento do seu ciclo de vida. Mais uma vez, research, 1 milhão de coisas, essa é uma fatia muito pequena. Então, se você trabalha com research, está ouvindo isso, sim, tem 1 milhão de coisas que fazem parte do seu trabalho, essa é só uma fatia. Mas essa fatia, especificamente, ela é uma fatia que demanda a definição dos objetivos daquele roteiro, a escrita daquele roteiro, o recrutamento de participantes, a gestão dos participantes, você mandar e-mail, WhatsApp, coordenar o momento de pesquisa. Tem muitas coisas que acontecem ali para o exercício de pesquisa em si, que é o teste de roteiros via teste de usabilidade, etc. E tem algumas ferramentas que permitem que você comece a terceirizar isso, ou talvez recrutar participantes e tal. Tudo isso vai ser automatizado. Você vai ter um bot que é essencialmente um clone seu, recrutando e falando com centenas de participantes de um estudo de pesquisa. Você ainda vai precisar montar o estudo, planejar o estudo, etc. Mas a execução daquilo que anteriormente ia demandar muito trabalho manual, não vai mais. É o mesmo caso para múltiplos outras responsabilidades da cadeia de design. Então, assim, falando de AI, com certeza você vai ter, resumindo, acho que com certeza você vai ter boa parte do trabalho manual que é feito hoje não vai precisar de ser mais feito. Isso com certeza vai acontecer. Acho que até abre uma caixa de Pandora de dilemas, porque assim, com certeza a gente tem o Figma, por exemplo, que não foi comprado mais pela Adobe, bloquearam o M&A. O Figma está numa posição muito difícil, porque a maior parte das pessoas que usam o Figma não querem que o Figma eventualmente implemente uma feature para gerar uma tela em cima de um design system a partir de alguns requerimentos. Tem meio que esse dilema ali, mas vai acontecer. Talvez não seja o Figma, talvez seja outra ferramenta, mas isso vai acontecer. E por diversos fatores econômicos, isso vai acabar eventualmente sendo adaptado, sendo implementado, não tem muito como tu implementar. Mas se há 10 anos atrás ninguém usava o Figma, o Sketch estava surgindo e você ainda tinha designers usando Photoshop, nos próximos 10 anos a gente vai ter uma cadeia de ferramentas de AI que vão precisar começarem a fazer parte do fluxo de trabalho. Cara, legal. Mas ainda tem uma coisa na minha cabeça que é o seguinte. Esse é um tema polêmico, obviamente, mas eu penso assim, nossa, mas um UX Research, talvez, antes ele precisasse de mais pessoas para fazer essa pesquisa. Agora, essas outras pessoas devem ser realocadas, né? Para onde que essas pessoas, né? Para que áreas essas pessoas vão? Então, existe uma realocação de mercado no geral, e eu acho que isso em qualquer setor, né? Boa, com certeza. Eu acho que eu tenho pelo menos uma vez na semana essa discussão. Ninguém tem uma boa resposta para isso no longo prazo. Eu acho que se a gente olha para 10, 20 anos, quando o custo de inteligência ele vai para zero, e o que eu quero dizer com custo de inteligência aqui, falando de AI especificamente, 5 anos atrás, usar um time frame menor, se você precisa analisar uma planilha com dados históricos de crescimento de população em uma cidade e gerar alguns insights em cima dessa planilha e compartilhar com alguém, você precisa aplicar inteligência para fazer isso. 5 anos atrás, a maneira mais barata talvez você aplicar essa inteligência contratando um estagiário que está cursando engenharia X, contrata o estagiário faz essa análise e vai passar para alguém. O custo disso é o custo da bolsa estágio ali, e aí os outros custos associados ao estágio. Então, se você for analisar o custo para análise dessa planilha, de certa forma, tu pegar todos esses custos relacionados ao teu estagiário, dividir isso pelo tempo que foi gasto na análise, no trabalho, etc., tem um custo para aquilo acontecer, ou tem um custo de inteligência para performar aquela ação.
Agora, hoje, já dezembro de 2023, praticamente todos os modelos são bons o bastante para ingerirem o CSV, analisarem esse CSV em cima de parâmetros iniciais, depois devolverem o relatório disso e compartilharem o relatório. Todos os modelos atuais, desde GPT, Mistral, Anthropic, etc., faz isso. Só que ao invés de custar uma bolsa de estágio, custa centavos. Então, o teu custo por inteligência para performar aquela ação, ela já caiu drasticamente. Caiu de pelo menos centenas de reais para centavos. Talvez são centenas de reais, dezenas de reais, mas para centavos. E vai cair ainda mais para frações e frações de centavos, até que eventualmente chegue próximo de zero. Provavelmente não vai ser zero, mas chega muito, muito próximo de zero, ou efetivamente zero em algum momento. O impacto disso no mercado, longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, impossível de prever. Acho que ninguém hoje, ninguém no mundo, assim, tem uma teoria, uma ideia clara de quais serão os efeitos de segunda, terceira e quarta ordem, de quando isso acontecer, mas que vai acontecer, vai. Então, se a gente olha muito distante, 10 anos, impossível meio que prever. Eu não vou tentar aqui também prever e ficar gravado na história uma previsão, com certeza vai estar errada. Se a gente olha mais curto prazo, assim, 3 a 5 anos, com certeza você vai ter a realocação desses profissionais em outros locais do mercado que exigem ainda mão de obra humana ou algum tipo de alocação de inteligência humana. Então, curto prazo, você naturalmente vai ter esse tipo de realocação. No caso de design, por exemplo, se a gente precisa de menos UX Writers, a gente com certeza vai precisar de mais pessoas fazendo interface com outras pontes, atuando talvez de forma mais generalista na cadeia de design. Isso vai acontecer isso. Quer dizer que não vai existir mais UX Writer? Não, acho difícil. Ainda vai ter talvez uma proporção menor de UX Writers, mas longo prazo, impossível prever. Cara, você falou aí de contratar estágio, contratar freelancer, não sei. Eu comecei a pensar nisso e falei, cara, beleza, mas tem um porém aí nesse meio termo que é como que é hoje a relação de um designer e um cliente? Eu imagino que deva ser caótica, né? Como que lida com um desafio? Como que um designer ele consegue, ele deve lidar nessa relação entre designer e cliente, cara? Como ele faz um bom trabalho se comunicando com esse cliente, atendendo o que ele precisa, e mesmo assim não surtando? Boa pergunta, extremamente difícil de responder. Acho que como lidar com clientes, e aqui acho que a gente, só especificando, a gente está falando muito de um cliente externo da organização, ou talvez um cliente não técnico, alguém que não é designer. Eu vou assumir isso como, de forma geral, assim, alguém que, de certa forma, é responsável pelo seu salário, seja diretamente ou indiretamente, e 2, é responsável pela aprovação do seu trabalho, isso é um cliente. É muito difícil, tem cliente doido, completamente psicopata, e tem clientes razoáveis. De forma geral, uma coisa muito importante para qualquer relação entre designer e cliente é você ter flexibilidade, maleabilidade e não ter ego. E o que eu quero dizer com isso é que o seu papel, em alguns casos, ele vai ser o papel mais correto, que é aquele papel de se posicionar como especialista, criticamente avaliar requisições, criticamente trazer feedback, guiar o cliente. E a sua perspectiva ela é crucial e existindo abertura para isso, clientes razoáveis, clientes que sabem o que eles estão fazendo no fim do dia, essa é a maneira correta de você trabalhar, é você avaliar criticamente o requerimento, é você realmente ajudar a direcionar aquela entrega de design para algo que faz sentido para o negócio, é você trazer essa visão crítica. Porém, a gente sabe a realidade e tem casos onde isso não vai acontecer e você vai ser um tomador de pedido. Acontece, o cliente ele é completamente insano, ou ele não é completamente insano, ele só não tem o conhecimento para saber que faz mais sentido contar com um especialista versus ele apontar isso aquilo ali. Então, uma dica que eu dou que não é muito, esse tema controverso, mas, cara, a sua saúde mental vale mais do que o seu ego de, não, eu sei. Cara, se tu tá lidando com um cliente completamente insano, que tá afetando a tua saúde mental, só seja um tomador de pedidos, faça ele o que tem que fazer e segue pra próxima. Então, ninguém faz, eu acho que eu nunca vi esse conceito sendo dado em nenhum lugar, mas provavelmente já foi dado. Reforço ele aqui, sabe? Tem casos onde tu vai lidar com clientes que são totalmente fora da casinha e não vale a tua saúde mental você tentar implementar o design process lá e isso, aquilo. Só faz o mínimo possível para você não ser impactado mentalmente por aquilo e seguir adiante. Então, acho que, de forma muito geral, assim,
você entender o seu cliente, você entender o tipo de cliente com o qual você está lidando, e existindo espaço para isso aí sim, aplicar sua expertise, ser crítico com o que tá naquilo, mas em casos onde não tem esse espaço, valorize assim, a sua saúde mental e siga adiante. Não se queime nesse sentido. Pô, excelentes dicas. Quem tá assistindo aí já anota, que eu acho que é valioso, né? E você é uma pessoa que trabalhou com diversos clientes, né? No mundo Não vou inteiro. falar quem foram os clientes. Não. Sobre os clientes. Mas Todos foram ótimos, tá? Quem tá assistindo, todo mundo nota 10 para vocês. o Fábio nunca teve problema com clientes. Nunca tive isso, não sei como é. Mas assim, eu imagino que você é uma pessoa do estado de São Paulo, né? Brasileiro, tudo mais. Cara, eu imagino que os clientes, eles têm visões culturais diferentes em diferentes locais do mundo. Tipo, visões diferentes de design. O padrão diferente por conta da cultura das pessoas. E como conseguir entender a cultura do cliente, aonde ele quer chegar, tipo, como essas diferenças culturais, elas afetam os designs, né? Ou até os designers. Cara, boa pergunta. Honestamente, nunca se tornou. Deixa eu dar acho que de longe, o caso mais claro de um contexto culturalmente totalmente diferente no qual eu precisei trabalhar é quando a gente trabalhou no design de um aplicativo de delivery para o Kuwait. É tipo um iFood do Kuwait, assim. Kuwait, quem não conhece, fica... Onde fica o Kuwait especificamente? Fica perto de qual país? Vamos descobrir agora. Kuwait no Google Maps. Ele fica perto da Iraque, Irã e Arábia Saudita, que eu já é mais imaginaria. Então ele está em uma região com costumes culturais totalmente diferentes, é um contexto cultural totalmente diferente. Dito isso, eu acho que o próprio processo de design, como a gente conhece, o processo de UX design, UI design, de você entender o cliente, entender o seu usuário, conversar com o usuário, montar um processo, ele é muito bem, ele é estruturado de uma forma que consegue muito bem abraçar justamente essas diferenças culturais. Então eu não senti nenhuma fricção ali em trabalhar com ali no caso a população do Kuwait, porque o Kuwait, não sei se estou pronunciando certo, mas enfim, justamente porque parte do processo de design é você entender o seu cliente, é você ir a fundo e criar as personas, entender as personas, é você saber se relacionar com os stakeholders envolvidos no projeto. A gente consegue ser muito flexível, de certa forma, como designer nesse sentido. Então, se nesse exemplo mais extremo eu não tive nenhuma dificuldade, fluiu extremamente bem, nenhum dos outros extremos, dos outros exemplos menos extremos, eles apresentaram dificuldades assim para mim. Então, eu acho que eu nunca bati em uma barreira cultural tão forte que impedisse o processo de design de ser aplicado, mas com certeza que talvez existem casos aos quais eu não fui exposto, onde isso poderia ser um impeditivo de alguma forma. Bem legal. Eu imagino que foi um desafio. Eu não consigo lidar bem com as pessoas já de diferentes regiões do Brasil. Você imagina de outras culturas tão distantes. O que aconteceu, né? Cara, assim, uma coisa que a galera de produto, ela pesquisa muito. Eu sei que pesquisa muito porque eu trabalho com marketing e a gente vê as pesquisas. É um negócio que eles pesquisam sempre que é design thinking no desenvolvimento de produtos. Cara, como que se influencia? O que de fato design thinking no desenvolvimento de novos produtos? Qual é o impacto do design thinking nisso? Eu acho que design thinking por si só é um termo difícil de trabalhar de certa forma, porque tem existe muita intersecção entre processos e ferramentas aplicadas em um contexto de design thinking, pesquisa, iteração, gerar ideias, testar ideias, prototipagem, esse tipo de coisa, que já faz parte do seu processo de design no fim do dia. Então, quando você pensa em um processo mais tradicional, de certa forma, de resolver um problema, trabalhar em um problema específico, você é um UX designer no iFood, por exemplo, e precisa encontrar maneiras de reduzir a taxa de cancelamento de pedidos. Um exemplo extremamente aleatório. As ferramentas que você vai precisar aplicar nesse processo são ferramentas que também se encontram no processo tradicional de design thinking. Então, acho que é difícil responder isso, porque tem já muita intersecção. Acho que a maneira mais fácil de responder é, se você não sabe o que é design thinking, você está aprendendo mais agora sobre UX e UI design, você provavelmente já aprendeu muito, as partes mais importantes de design thinking. Se você não sabe nada de UX e UI, mas
veio de um contexto mais de inovação e trabalhou muito mais ali imerso em Sprint, Design Thinking, por aí vai, você iria pegar muitos dos conceitos aqui, ferramentas e frameworks facilmente, porque você está aplicando algumas dessas coisas no seu dia a dia. Excelente. Fábio, tem uma galera que está assistindo nós aqui agora, está ouvindo a gente e ainda nem começou no design. Ela quer ir para o design, por isso que ela está aqui tentando chegar um pouco de conhecimento. O que você recomendaria para essas pessoas? Tipo, ela não sabe nem por onde começar a estudar, né? É diferente antigamente, hoje tem diversos caminhos que ela pode seguir. Mas a tua dica hoje, qual seria? Tipo, começa por onde, faz o quê, né? Como a pessoa pode começar nessa área de design hoje? Acho que a coisa mais importante para qualquer objetivo que você tenha a longo prazo na sua vida é você criar um sistema onde todo dia você está alocando parte do seu dia para alcançar aquele objetivo de longo prazo. Então, se você quer se tornar um designer, a coisa mais importante para você fazer é todo dia, separar 1 hora, 2 horas, 3 horas, se você pode, 8 horas, 6 horas, 1 hora é o suficiente, e começar a trabalhar em direção àquele objetivo. Ponto. A segunda coisa que você precisa fazer é colocar a mão na massa. E colocar a mão na massa significa, sim, primeiro, passar por um processo de aprendizado teórico, mas 2, quanto antes, começar a trabalhar em produtos, e começar a trabalhar em projetos, e começar a trabalhar em iniciativas, começar a construir o seu portfólio, realmente colocar a mão na massa é extremamente importante. Então, acho que de forma muito simples, se você quer começar na área, não complica demais a coisa. Bloqueia 2, 3 horas do seu dia, metade disso prática, metade disso teoria. Ponto. Outras portas irão se abrir para ti. Eventualmente, a sua prática ela vai ter que ser menos ali como criar uma interface, como fazer uma pesquisa, etc. E mais a prática de construir conexões no mercado, o seu portfólio, simulação de entrevista, esse tipo de coisa. A teoria talvez ela se torne menos design depois de 6 meses, 1 ano, etc. 6 meses é muito pouco, óbvio. 1 ano, por aí vai. E mais business, negócios, produto, para você se contextualizar em um meio de negócios. Mas assim, começa simples, bloqueia parte do seu dia, separa isso para 2 coisas e aí você vai adiante. Assim, melhor curso hoje do mercado é o Ari. Sou enviesado. Eu acho que o da Ari é o melhor. Mas, Fábio, não tenho dinheiro para comprar o curso. Cara, tem livros, você consegue tranquilamente aprender aí por conta própria também. O importante é todo dia você trabalhar e não desistir, assim, independente do quão difícil possa parecer esse processo. Para quem tem interesse, acessa lá o ari.com.br e vê a nossa formação em design completa lá, todos os cursos que a gente tem. Eu acho que também tem Gabriel de aprender. Essa de marketing. Tem que fazer tem que fazer o merchan. Mas assim, quem quiser aprender... deixa eu fazer o merchan. Se você quer mudar de vida... Transforme sua carreira. Sensacional. Mas é verdade, porque eu conheço muitos exemplos mesmo que utilizaram um curso, não precisa da Wari, mas obviamente, utilizando a Wari, são pessoas que entram nesse tipo de trilho de formação e aprendem tudo que sabem. Então, desde o básico, o que é design, até, cara, desenvolver aplicativos e sites e mais. O mais importante para qualquer curso que você for fazer, o curso da Wari, que é o melhor, ou qualquer outro curso, independente, pode ser um competidor, é você pensar naquilo como um acelerador e não como um transformador. Como assim, Fábio? O que você quer dizer com isso? O curso, ele precisa ser um catalisador, no fim do dia, da sua transformação profissional. Então, sem nenhum curso, você, por conta própria, correndo atrás, talvez demoraria 3 anos para alcançar um objetivo. Com um curso, sendo um curso efetivo, com uma boa estrutura e tal, você vai demorar mais de 3, 1 ano, 1 ano e meio, talvez. Mas você precisa estar de qualquer forma em uma trajetória onde, se não tiver curso nenhum, você vai alcançar o seu objetivo de qualquer forma em 3 anos. O curso ele acelera esse processo. É um catalisador, mais rápido. Você não pode... sem um curso, você nunca vai alcançar um objetivo. Com um curso, você vai alcançar em 1 ano. Isso não existe. Não vai acontecer isso. Você precisa ser um ator, uma atriz independente que tem essa motivação muito forte. Você já está progredindo e o curso ele acelera isso. Ele te dá as conexões de mercado, de mentoria, os conteúdos, ele te aponta para a direção certa, ele encurta o seu caminho. Mas se você está numa trajetória que não vai te levar para lugar nenhum, não é curso nenhum que vai te colocar vai fazer um milagre na sua vida. Então é muito importante pensar dessa forma. Quando eu estou preparado para investir em um curso, em uma formação tal? Quando você já separou pelo menos parte do seu dia para fazer isso, agora eu preciso saber qual a teoria que eu vou aplicar.
Quem que vai me dar feedback na prática? Esse tipo de coisa. E mentoria é uma coisa muito interessante, né, cara? Porque, de fato, vai servir como um guia. São pessoas que já trabalham com isso, podem te guiar nesse trajeto. A mentoria, com certeza, é muito importante. Bom, Fábio, acho que a gente já estourou o tempo aqui. Nem sei quanto tempo deu isso. Uns 40 minutos já, Muito bom. talvez. Ótimo papo. E eu queria agradecer a tua presença. Obrigado por participar desse piloto, de topar fazer esse teste aqui de podcast. Muito fácil. Vai funcionar. Muito bom. Fácil. E, cara, de verdade, muito obrigado pela participação. Obviamente, pessoal, esse episódio aqui vai ficar disponível em todas as plataformas de streaming, tá? Então, tanto em vídeo no YouTube, a gente também vai largar alguns cortes nas redes sociais para que vocês consigam consumir esse conteúdo de forma mais curta. Mas, no geral, é isso, tá? Conte para nós o que vocês acharam aí nas nossas redes sociais. Siga a gente lá no @WariBrasil no Instagram. Você pode conhecer um pouco mais sobre a plataforma lá, para aprender tecnologia. Pode, compartilha o que você está achando. Cara, fica à vontade, esse é o nosso novo podcast. A ideia é que a gente consiga difundir um pouco de conhecimento técnico para vocês ao longo de 2024 inteiro. Então, dê para vocês uma boa base de conhecimento via YouTube e outras plataformas. Fechou? Boa. Gabriel, Valeu, obrigado por ter organizado. Muito massa, todo mundo que assistiu. Obrigado por ter participado também. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me contatar diretamente, me adiciona no LinkedIn, manda uma mensagem. Estou sempre a uma mensagem de distância e disposto a ajudar. Se alguém tiver qualquer pergunta, só falar comigo. Coloca à A disposição. gente vai deixar as redes do Fábio aí nas descrições também, para quem quiser acessar, já conecta com ele e aproveita sugar um pouco do conhecimento dele. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço no próximo episódio. Valeu.